Olá pessoal, Márcio Queiroz novamente. Olha, hoje eu vou ser bem objetivo. Queria falar para você sobre reforma tributária e a holding patrimonial. O que muda a partir da aprovação do texto base, esse que vai alterar a Constituição. Vamos aqui, eu não gosto de comentar projetos de lei, mas como esse já só está faltando detalhes na Casa Revisora e ser promulgado pelo Presidente da República, já é dado por certo que esse projeto de lei ele entra em vigor ainda esse ano. Então, vamos ao que interessa. Reforma tributária aprovada vai alterar alguma coisa de imediato para o planejamento patrimonial sucessório? Eu lhe digo que não. Primeiro porque existe toda uma sequência, uma cronologia a ser seguida. Tá? A implementação, a transição dessa lei que passa a vigorar. Então você vai ter até 2027, tá, para ser implementado os impostos do IVA, tá, o IVA dual, tá, que é o IBS e o CBS. Nessa primeira etapa, não muda muita coisa com relação ao patrimônio, mas sim quanto ao consumo. E, de certa forma, há uma certa preocupação porque você também, com a instituição do IVA dual, você traz um impacto para aqueles patrimonialistas, para aquelas famílias que fazem aluguel de imóveis por meio de uma holding ou por meio de uma administradora de bens próprios. Mas o fato aqui é que não deve mudar muita coisa. Sempre que se falar em planejamento patrimonial, ele deve ser personalizado. Deve-se observar quanto é que está se pagando de imposto na pessoa física, se tiver na pessoa jurídica, como está se pagando esse imposto. Uma classificação errada dentro de uma pessoa jurídica pode acarretar um pagamento de tributo maior do que estando na pessoa física. Então, essas preocupações você só consegue realmente sanar no momento que você faz a avaliação do caso concreto, do caso a caso, no bico do lápis, como diria. E você realmente só vai conseguir saber o impacto que isso vai ter após a reforma tributária concluída. O que pode se observar é que o IVA dual ele vai trazer sim alterações de alíquota, mas essas são leis complementares que ainda vão estipular qual serão essas alíquotas. Hoje não há que se preocupar nesse aspecto. Já se fala, inclusive, de um diferimento, de um tratamento diferenciado para o aluguel de imóveis. Então, é fato que o governo não vai querer dar um tiro no pé, fazer com que as empresas que hoje trabalham e fomentam um grande mercado com aluguel de imóveis deixem de trabalhar, de operar, porque a carga tributária vai aumentar muito. Então, realmente, o sistema não vai prejudicar essas pessoas. Vai haver alguma alteração? Sim, é fato que vai haver alguma alteração. E é sempre o caso a caso que vai determinar qual é o melhor cenário para essa família. Qual será o melhor cenário para essa família? Se alugar pela pessoa física, se alugar por uma pessoa jurídica, se constituir uma estrutura operacional para alugar esses imóveis, enquanto a outra estrutura guarda esse patrimônio. Enfim, é só o caso a caso que realmente vai responder essas perguntas. E por fim, dizer que sim, vão ter outros aspectos que vão mudar, né? A tributação, por exemplo, em PGBL, VGBL, para quem tem plano de previdência e faz essa sucessão por meio desse instrumento financeiro, terão sim alterações significativas que a gente pode falar num outro momento. Da mesma forma que especula-se um aumento do imposto sobre herança e sobre doação, o ITCMD, para até 30%. Especulam-se muito essas questões. O que já é verdade, existem projetos de lei, tá, complementares que visam aumentar para 16% e outro para 20% esse imposto. Então, realmente deve haver um impacto em breve também com relação a essa questão. Mas esse é um assunto que ainda nem começou a ser tratado. Então, por aí você tira, não tem como estar falando se ainda está em questão outro fato gerador do tributo e outras bases de cálculos que ainda nem foram levadas em consideração. Então, realmente, o momento agora é de sim correr, fazer o planejamento patrimonial sucessório o quanto antes, porque isso com certeza trará benefício para a sua família, se você for um patrimonialista, diante do que está por vir. Certamente as mudanças elas vão prejudicar quem ainda não tiver feito planejamento patrimonial. Agora, quem realmente já tivesse antecipado, isso vai ter alguns benefícios a mais, certamente, tá bom? Queria deixar uma última mensagem. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Um grande abraço.